O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é o João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era um aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje a igreja celebra em sua liturgia a memória de Santa Águeda, uma grande mártir que no princípio do cristianismo ofereceu a sua vida e o seu corpo em vista da preservação de sua pureza. E não pensemos que o martírio de Santa Águeda tenha sido algo poético, romântico, muito bonito aos nossos olhos. É exatamente o inverso. Chegaram a cortar os seios de Santa Águeda, esperando que ela negasse a sua fé e oferecesse o seu corpo. A oferta do seu corpo, no entanto, se deu do modo mais sublime possível nesta terra, para honrar a Jesus, o nosso Senhor. E o martírio de Santa Águeda, ele nos faz perceber e enfatiza de um modo muito belo a beleza que é o martírio cristão. Escutamos no Evangelho que mesmo antes de Jesus ter sido crucificado, o derramamento de sangue sempre foi uma característica daqueles que desejavam seguir a nosso Senhor. Não é uma novidade que sejam perseguidos os cristãos. Muito pelo contrário. Hoje, nós vivemos situação, ao menos em nosso país, muito mais confortável do que nos tempos de outrora, quando para seguir o Evangelho, comumente era necessário aderir de um modo absoluto e corporal àquilo que se propunha Jesus, sem medo das consequências. E foi assim que viveu Santa Águeda à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus que hoje nos disse que João Batista anunciava o Evangelho e pregava até mesmo a Herodes, que era rei, a verdade de Jesus
a verdade de Deus sem temer a quem dizia aquilo que o Senhor queria que fosse dito. Herodes vivia numa situação complexa de pecado. E qual era? Ele convivia, coabitava, tinha relações com uma mulher casada com o seu irmão. E é evidente, João Batista, como profeta, precisava denunciar e dar nome àquele pecado. Herodes, você vive numa condição de adultério. E isso custou a João nada mais do que a sua cabeça numa bandeja. Meus irmãos, enquanto eu lia o Evangelho, me vinha à mente que João Batista certamente estava, como costumeiramente, pregando o Evangelho no deserto, anunciando a palavra de Deus, e de repente chegam homens para pegá-lo, para acorrentá-lo, para violentá-lo e para arrancarem a sua cabeça. Que surpresa não deve ter tido João. Todavia, quando nós encontramos o perfil de João Batista, que nos é traçado pela palavra de Deus, eu não consigo supor que ele tenha de algum modo visto o martírio com repulsa, que ele tenha se acovardado, que ele tenha se arrependido de ter anunciado a verdade, ou mesmo pensado, ora, falei demais. Antes tivesse eu contido um pouco os meus lábios, não estaria passando por tal situação. O que há, portanto, de comum entre Santa Águeda, entre João Batista? Eles amaram Jesus a preço de sangue e não se arrependeram de dizer a verdade do Evangelho de nosso Senhor. O que isso nos tem a ensinar? Muitas vezes nós temos medo de dizer a verdade do Evangelho. Nós temos medo de corrigir alguém que está em pecado. Nós temos medo de chamar o nosso irmão no canto e dizer: meu irmão, esta situação em que você vive é uma situação pecaminosa, que exige da sua parte um processo de conversão. E por que, meus irmãos, nós temos este medo? Porque queremos manter as amizades, porque não queremos que o mundo nos veja como radicais, alienados, porque queremos ser aprovados pelas pessoas que estão ao nosso redor, porque não queremos pagar o preço do martírio. E eu nem estou falando do martírio de sangue, eu estou falando deste martírio moral, deste martírio de amizades, desse martírio de relações. Nada é superior à verdade do Evangelho. No entanto, nós estamos dispostos a pagar o preço enorme de viver a palavra de Deus, ou ao contrário, a nossa timidez e o nosso respeito humano faz com que pensemos: é melhor que eu me cale, assim eu não vou colher nenhum tipo de consequência. É provocadora a realidade do martírio, é provocador sabermos que temos que cumprir com uma palavra determinada aquilo que nos pede o Senhor. É doloroso, inclusive, saber que nós precisamos sacrificar e martirizar algumas realidades da nossa vida para viver o Evangelho. Mas é reconfortante saber que trilhando este caminho, uma certeza movimenta o nosso coração na direção do céu. De que vale, nos pergunta o Senhor, ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Que hoje, deixando a igreja no dia em que rezamos por aqueles que faleceram, deixemo-nos provocar por esta palavra: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna?
de que adianta ser amigo de todos, manter a boa relação com todos, não dizer a ninguém a verdade do Evangelho de Jesus para não sacrificar nenhum tipo de relação e vir a perder a vida eterna. Que o Senhor nos ajude a que vivamos estes martírios pequenos, mas dolorosos, com perseverança, com esperança, para que alcancemos o céu e a glória que por Ele nos foi prometida, apenas para aqueles que foram fiéis até o fim. Amém.